Só que no enunciado, ele pede para a gente não considerar o comprimento equivalente. Mas se tivesse, o que eu vou fazer? Porque na realidade, quando a gente vai fazer o projeto mesmo, tem que considerar. Se fosse isso aqui, ó, isso aqui é um T. Cada vez que eu vou fazer uma conexão aqui, tem um T, né? Aqui tem um outro T. Consegue enxergar aqui o T? Certo? Então, vamos dizer aqui que no ponto 1 até o ponto 1 tinha o T e uma curva, tá? Então, eu viria aqui na tabela, T que vai ser passagem bilateral. Por que bilateral? Ai, cadê o desenho de novo? Bilateral porque a água nesse TT aqui vai ter que descer e vir aqui pro lado. Então, vai para os dois lados aqui, né? Isso que quer dizer bilateral. Então, nós vamos fazer aqui debaixo, certo? 40 milímetros. Então, eu procuro aqui 40 milímetros, deu 4,6, tá? E mais a curva lá de cima, que eu falei pra vocês, não tem curva, só joelho, certo? Então, eu vou usar aqui com a curva, não, só joelho mesmo. Vou usar o 2. Então, quanto que deu? 4,6 mais o 2 vai ser 6,6. Então, aqui é 3, aqui é 6,6. Esse aqui eu só tô fazendo para explicar. No exercício de vocês podem ignorar. Mas é para saber como é que faz na realidade, né? Porque ficou a coluna ali sem vocês saberem depois, tá? Se fosse o caso, tá? Como eu vou ignorar, vou pôr tudo zero aqui. Então, quanto que seria o zero? 11,5, 3, mas na verdade a gente acaba se considerando. Nesse caso aqui seria 3 mais 9, mais 6,6, 9,6. Eu vou pôr bem aqui no cantinho, certo? Então, aí, era isso que eu ia fazer aqui no comprimento. Eu ia pegar o real com o equivalente e somar. Só que como ele pediu para eu não considerar, então é zero mesmo. E aqui vai ficar só o 3. Bem, daí vocês completam. Perda de carga distribuída. Na perda de carga distribuída, eu vou usar a fórmula que a gente sempre usou lá. Tem várias maneiras, mas nós vamos usar essa. 10,643 vezes a vazão elevado a 1,85 sobre o C, 1,85 vezes o D elevado a 4,87. O que acontece nesse exercício inteirinho? Todos os Cs vão ser 150. Ele não dá no enunciado, mas PVC é isso, né? Então, o J vai ficar assim, ó, 10,643 vezes a vazão, que muda sempre, o D, que muda sempre, e eu vou deixar 150 só para a fórmula ficar um pouquinho menor, e dou uma ajeitadinha nela aqui, fica desta forma. Eu não preciso ficar substituindo daí toda a vida, né? Então, eu usei essa aqui, mas é a mesma forma. Aí, eu fiz aqui pro último, certo? Então, ficou 0,01 da fórmula vezes a vazão. O último, a vazão é 1,7, só que aqui tem que entrar em metros por segundo. Então, eu divido por 1000, né? Eu dividi lá por 1000, ficou 0,0017 elevado a 1,85. Daí, mesma coisa, é o diâmetro elevado a 4,87. Meu diâmetro aqui é 40, também em milímetro. Então, eu tenho que deixar em metro dividido por 1000 de novo. Então, o que é isso? É o 40 divididos por 1000. Então, ficou 0,04 elevado a 4,87. Fazendo as contas, deu 0,048 metros por metro. Então, aqui deu 0,048. Vou fazer a mesma coisa pro próximo aqui, só como exemplo, né? Pego a mesma fórmula, 0,01
Opa, aqui, pego a mesma fórmula, 0,01 vezes, era 2,4, divido por 1000, 0,024185, o mesmo diâmetro, né? Também foi dividido por 1000, daí deu 0,091. Vai dar um pouquinho diferente do que vai dar a resposta lá para vocês. Por quê? Porque ele usou um método bem mais impreciso, que é o método do gráfico de Flaman. Vou mostrar como é que funciona para vocês. É aquela mesma planilha já que a gente já usou. Eu vou usar aqui no computador, porque aquele lá a gente consegue enxergar, certo? Ele fez o seguinte, então, para o primeiro lá, ele procurou aqui o 1,7, que dá mais ou menos neste ponto aqui, certo? Com 40. Então, ele projetou aqui até chegar no J, certo? Então, para mim, aqui, ele iria dar 0,100 alguma coisa, certo? Ele dá 100 aqui, mas como é dividido por 1000, 0,100. Dá bem diferente. Esse gráfico, para vocês terem uma ideia, eu procurei nos meus livros mais atuais, esse aqui, Ábaco de Flaman, tá? Mais atuais, e ele nem existe mais, porque ele é meio antigão. Até usam esses ábacos. Deixa eu mostrar um outro para vocês. Este livro aqui, que eu falei para vocês, o outro lá também tem, né, que é do mesmo autor. Ele tem esse tipo de gráfico, não vai aparecer inteiro para vocês, mas você veja, este aqui é galvanizado e ferro fundido, e este outro para cobre e plástico. Daí ele não é de Flamban, é do Firewipe, não sei nem falar. Você veja que ele usa o J também, que nem eu uso, só que daí é um outro tipo de fórmula. Mas ele usa o ábaco aqui também. Então, se fosse o nosso caso lá do primeiro, que é a vazão, é 1,7. Então, 1,7, certo? O diâmetro 40. Aqui, eu vou passar uma reta. 1,7 aqui, tá? E vou achar o J mais ou menos aqui, né? Tá? Daí, a gente tem que entender que aqui é 001 e aqui é 01. Então, aqui é 002, 003, 004, tá? Se vocês forem ver, tá mais parecido com o que eu fiz calculando. Então, na prática, eu aconselho vocês usarem este ábaco e não aquele que tá lá no livro, certo? Você vai achar em vários livros esse aqui. Ok? Então, vamos continuar aqui, ó, o exercício. Eu fiz aqui até a perda de carga localizada. Dá pra enxergar ali? Dá. Não, é porque vem pra cá. Bem, até a perda de carga localizada. E como é que eu faço a perda de carga daí, né? Eu vou fazer o meu comprimento total vezes a perda de carga. Então, vai ficar aqui no primeiro, não tinha feito as contas, 3 vezes 0,048. Então, vai dar 0,144. Daí, o próximo também era 3, né? Eu não acabei não somando, mas é 3 aqui, tá? Só fazer 3 vezes 0,091, 0,27. Bem, resumindo, a perda de carga total é eu pegar o meu comprimento total e multiplicar pela perda de carga distribuída. O que é mais difícil é calcular a pressão. Para calcular a pressão, eu vou fazer um exemplo fictício, porque eu não calculei tudo isso daqui. E eu quero que vocês calculem, certo? Eu perdi lá o enunciado, então vou usar aqui do computador de novo, tá? Então, se eu for ver pontos de pressão, né?
Se fosse minha pressão maior de todas, eu vou pegar do nível até meu ponto, né? Então, seria 2, 4, 6. A pressão no ponto 2. Aqui já é 6, mais 3 metros daqui, vai ficar 6, 9. E assim por diante. Então, isso aqui se eu não considerasse a perda de carga. A pressão aqui seria 6, que é o 2 mais 2 mais 2. O que que acontece? Para ver se funciona, eu tenho que usar o pior cenário que eu tenho, que é o reservatório vazio. Então, esses dois primeiros aqui, eu já nem considero. Eu vou considerar o 2 e o mais 2, 4, tá? Aqui vai ser 4 mais 6, 7, mais 3... 4 mais 3, eu me perdi aqui de novo. Então, vamos lá. 4 mais 3 daqui, 7. 7 mais 3, 10. Mais 3, 13. Mais 3, e assim por diante, seria a pressão. O que que acontece? Perda de carga é perda de pressão. Então, digamos que até este ponto aqui, eu perdi, fiz lá os cálculos e perdi 1,4, tá? Então, quanto que vai ser a pressão? Vai ser os 4 que eu tinha até aqui, que é o pior caso, menos o 1,4, que vai dar 2,6. E assim por diante. Daí, se eu perdi mais meio aqui, né? Então, eu vou pegar o 2,6 menos meio mais 3, tá? Por quê? Porque nesse ponto era 2,6 mais 3, então ficou 5,6. Só que eu perdi um pouquinho aqui, digamos que se fosse meio, tá? Então, o que que vai acontecer? Vai ser o 5,6 menos meio, 5,1 neste ponto. E vai aumentando a pressão lá para baixo, mas a gente vai tirando a perda de carga. Então, eu vou fazer fictício, não é de verdade, fictício. Que eu não fiz todos os cálculos e não vou fazer para vocês não ficarem copiando. Mas digamos assim, por mais diferente ainda, laranja. Então, eu vou pegar aqui. Digamos que eu fiz a conta aqui de perda de carga e deu 1,4. Aqui deu meio. Aqui deu 1,3, para não ficar tão grande. Vai ficar tudo meio igual aqui, agora disfarça. Se fosse fazer fictício, aqui seria meio também, aqui meio também, tá? Então, pro exemplo ali, lembra que a pressão era 4, né? A pressão mesmo era aqui, era 4. Então, quanto que vai ser a pressão? Eu tinha 4, mas houve uma perda de 1,4. Então, 4 menos 1,4 deu 2,6. Pro próximo ponto, eu tenho 2,6 mais 3 metros. De novo. Eu tenho 2,6, tá? Então, neste ponto aqui, eu tenho 2,6 e vou descer 3. Então, na verdade, seria 5,6. Mas eu perdi meio, então, vou ficar com 5,1, certo? Aí, eu vou descer mais 3 metros. Então, eu tenho 5,1 nesse ponto, mais 3 metros até o ponto 3, vai ficar 8,1. Só que eu perdi meio de novo, então vai ficar 7,6. Esse aqui não é a resposta do exercício. Eu inventei, porque eu quero que vocês calculem, preencham tudo isso daqui e façam. Quando terminar e vier a resposta do desafio, vem diferente para vocês, porque eles fizeram com um ábaco maluco, né? Então, ficou mais ou menos assim, ó, o do exercício. Só que daí, eu vou fazer essa planilha aqui, da forma que eu ensinei para vocês, e disponibilizo antes das provas, tá? Mas ele fez a mesma coisa, deu bem parecido, só que aqui, em vez de 0,5, ele usou 0,3, né? E assim por diante. Para vocês vai ficar diferente, tá? Bem, é isso.